Deus lhe dará aquilo que é certo para você e Ele vai dar a você no momento certo e da maneira certa. E nós precisamos confiar e não ter medo do que nós não vamos conseguir no nosso caminho. Você não vai conseguir do seu jeito. Todo mundo que está sentado aqui esta noite não vai conseguir tudo o que pensa, que quer. Veja, ninguém aplaudiu. Eu avisei antes do tempo e você ainda não aplaudiu. E todo mundo ficou com esses olhares estáticos? Realmente? Nós somos tão engraçados, né? Somos tão engraçados. Aquela carne. Eu quero. Eu quero. Deus nem sempre nos dá o que queremos, mas Ele sempre nos dá o que irá cooperar em última análise para o nosso bem. Só porque uma coisa não parece a coisa certa agora, isso não significa que ela não vai funcionar para o bem no final. Às vezes estamos tão viciados em conseguir do nosso jeito. Eu tive anos e anos da minha vida em que eu não poderia ser feliz se não fizesse do meu jeito. Obter do meu próprio jeito era como uma droga para mim. E se eu não tivesse do meu jeito, eu iria imediatamente para a autopiedade. Imediatamente. Vamos, alguém sabe o que eu estou falando? Se eu não pudesse manipular todos e controlar todo mundo, tudo em mim só ia. Eu fiquei cansada, eu chamava de ioiô da cristandade. Eu estava totalmente controlada por minhas circunstâncias. Totalmente controlada pelas circunstâncias. Se eu tivesse o que eu queria, eu ficava feliz. Se não, ficava triste. Eu cansei disso. Se você ficar cansado o suficiente, você pode mudar isso em sua vida. E você pode dizer, eu não vou viver mais assim. Vou colocar Deus no comando das circunstâncias. Eu confio nele mais do que em mim. Meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Meus pensamentos mais altos que os seus. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Nós nos entregamos a uma miséria incalculável na vida, tentando conseguir o que queremos. Mas se vamos querer o que Deus quer mais do que queremos, nossa paz e alegria vão aumentar muito. Você não tem que ter medo. Você pode sentir medo, mas você não tem que ter medo. Há uma grande diferença em sentir medo e ter medo. Você pode seguir em frente com os joelhos tremendo e a sua boca seca e o seu coração acelerado, e você pode apenas dizer, Deus está comigo, Ele nunca vai me deixar nem me desamparar, e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, e eu não vou ter medo. Bem, esta noite eu quero te ensinar sobre enfrentar o medo e encontrar a liberdade. Eu acho incrível o quanto o medo rouba das pessoas e como ele traz tormento na vida delas. Eu acredito que o medo é um espírito mestre que Satanás usa para tentar impedir as pessoas de avançarem. Eu não tenho uma mensagem para dizer-lhe como não sentir medo, mas eu posso ensinar-lhe a enfrentar o medo e não deixar que ele o controle. Quanto mais você enfrentá-lo, menos o diabo vai incomodá-lo com ele. A fé é a única coisa que vence o medo. Se tivermos fé, recebemos de Deus. Se temos medo, nós recebemos do inimigo. Libertação do medo significa que não vamos deixar que o medo nos controle. Podemos até sentir o sintoma físico ou emocional de medo, mas podemos nos recusar a obedecer às suas ameaças intimidadoras. Aprendemos a obedecer a Deus e crer que Ele está conosco o tempo todo e prosseguimos na presença do medo. Coragem significa continuar a fazer progressos enquanto você ainda sente medo. Nós aprendemos como fazer mesmo com medo. Há uma grande revelação e compreensão que Deus me deu, provavelmente há mais de 20 anos atrás. Eu pensava que enquanto eu sentisse medo, eu era uma pessoa covarde. Eu continuava querendo não sentir medo. E eu aprendi que o medo sempre vai apresentar a si mesmo. Essa é a única maneira que Satanás tem para nos impedir de fazer progressos. Nós não vamos viver sem sentir medo de vez em quando. Quanto mais nos entregamos a ele, mais controle ele tem sobre nós. Alguns de vocês podem estar lidando com medos paralisantes em suas vidas. Medos estranhos, medos incomuns. Você pode ter medo dos quais você tem vergonha até de falar para alguém a respeito.
A lista de fobias com as quais as pessoas lidam diariamente tem páginas e mais páginas quando você começa a estudá-las. Quanto mais você confrontar o medo, quanto mais você faz o que quer fazer, o que você precisa fazer e o que deveria fazer, não importa se você sentir medo ou não, ele vai ficar fraco e mais fraco em sua vida. Acredite em mim, você não pode simplesmente orar para que o medo vá embora. Você tem que enfrentá-lo. Você tem que aprender a não ter medo do medo. Medo, M-E-D-O, quer dizer evidência falsa do que parece real. Isso faz você pensar que algo que nunca pode acontecer vai acontecer. Agora, eu acredito que você pode temer as coisas em sua vida, mas muitas das coisas que tememos nunca realmente acontecem, e mesmo que aconteçam, o medo que nos atormenta, na verdade, é pior do que a coisa seria se ela acontecesse. É assim como eu lhe digo. Eu quero também incentivá-lo a ficar longe do pavor, porque o pavor é um parente muito próximo do medo. Leva diretamente ao medo. Nós dizemos tantas vezes: eu tenho medo de sair para a rua, eu tenho pavor de dirigir no trânsito. Alguns de vocês devem ter pensado: eu terei pavor de dirigir para casa amanhã quando a conferência acabar. Porque você já está planejando deixar que o diabo roube a alegria do que você aprendeu aqui, porque você já colocou em sua cabeça que vai ter pavor de voltar para casa. Deus não te trouxe aqui para que você tenha medo de voltar para casa. Ele trouxe você aqui para equipá-lo a voltar para casa com uma atitude diferente da que você chegou. Ele quer mandá-lo para casa, corajoso, cheio de fé, não temendo todas as mesmas coisas que você temia quando você saiu. E esta noite eu quero ensinar-lhe acerca de 7 diferentes tipos de medo. Eu provavelmente vou demorar um pouco mais de tempo em alguns do que em outros. Com alguns você está familiarizado, com outros apenas será um lembrete. Alguns vão ser um pouco exclusivos para você, coisas que nós temos uma tendência a temer que talvez você nunca sequer pensou a respeito. Assim, o primeiro que eu quero falar com você a respeito é o medo de problemas, provações e tribulações. Eu só quero começar dizendo que não há necessidade de temê-los. Eu garanto que você vai tê-los. Uma certa vez, uma amiga minha, ela estava com seus 40 anos, ela tinha ficado grávida pela primeira vez e ela estava realmente com medo de dar à luz. E ela disse: eu estou com tanto medo de que vá doer. E eu disse: eu posso resolver isso para você? Pode, eu disse, você não tem que ter medo, vai doer. Mas milhões de mulheres têm passado por isso. E elas ainda estão vivas. Nós não podemos nos deixar começar a temer alguma coisa que vai acontecer de qualquer maneira, porque se nós tememos, isso só vai fazer a dor de tudo ser muito pior do que seria. Portanto, quanto mais temos medo da dor, pior ela fica, e é dessa maneira em qualquer área da vida. O que eles dizem para fazer na hora do parto? Respirar, relaxar. Respirar, relaxar. E eu só quero usar esse princípio e compartilhar com você esta noite que tudo que você tem medo, o próprio medo vai torná-lo pior. Se você sabe que vai ter que passar por isso de qualquer maneira, então é totalmente inútil temer. O que você tem que fazer é dizer: Deus vai me dar a graça quando chegar a hora. Eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo que me fortalece. A vida não é fácil, todos sabemos disso. Mas Deus tem nos equipado com o poder sobrenatural do Espírito Santo para fazer coisas difíceis com um sorriso no seu rosto e alegria no coração. Somos ungidos pelo Espírito Santo para sermos fortes. Amém? Você me ouviu? Somos ungidos pelo Espírito Santo para sermos fortes. Nós não temos de ter tudo fácil, nós não somos fracotes, estamos cheios do Espírito Santo. Somos guerreiros. Nós temos o poder de Deus em nossas vidas para fazermos grandes coisas. David estava falando sobre algumas coisas esta manhã, sobre o nosso país, e ele falou sobre sua história. Ele usou um grande exemplo de que, se você ler um livro de história acurado, tem todas as coisas que Deus fez nele, é como uma coisa sobrenatural. Quando você vai lendo as coisas que Deus fez nos primeiros anos do nosso país, porque as pessoas eram dependentes da palavra de Deus, as leis foram baseadas na palavra de Deus. Então ele dizia que se você
tirar Deus fora da história, que é o que acontece hoje em dia. A maioria dos livros em escolas ou livrarias não tem Deus neles mais. E assim, tudo que você tem é o natural. Bem, sem Deus somos apenas naturais. Nós não podemos fazer mais do que ninguém, mas nós temos o sobre. Temos o sobre para que possamos viver vidas sobrenaturais e fazermos coisas sobrenaturais. Sim, eu só quero encorajá-lo esta noite. Você não tem que ter medo. Você pode sentir medo, mas você não tem que ter medo. Há uma grande diferença em sentir medo e ter medo. Você pode seguir em frente com os joelhos tremendo e a sua boca seca e o seu coração acelerado, e você pode apenas dizer: Deus está comigo, Ele nunca vai me deixar nem me desamparar, e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer e eu não vou ter medo. O que me pode fazer o homem? Alguém está pronto para fazer assim? Obrigada.